Meu nome é Edgar Lira, eu sou o atual diretor do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro e tenho a felicidade de apresentar o colega e amigo, professor Nelson Domingos Antônio. Essa aula aberta, né, ela anuncia um curso que o Nelson pretende ministrar, sobre filosofia e política na África pós-colonial, do que ele vai falar para vocês em seguida, e faz parte de uma política, né, de abertura dos cursos de extensão do Departamento de Filosofia, ou seja, de pluralização desses cursos. Nós temos procurado ampliar esse diálogo com outras matrizes do pensamento africano, pensamento oriental, pensamento ameríndio, e isso sempre depende de nós termos pessoas qualificadas para falar sobre cada um desses temas. E, no caso, é uma sorte ter o Nelson aqui conosco, né? Eu conheci o Nelson há muitos anos atrás, enfim, depois estive com ele em Angola, onde fui muito bem recebido, enfim. E hoje é o inverso, é ele que está aqui no Brasil e eu tenho o prazer enfim, de servir como anfitrião, quer dizer, essa palestra, essa proposta de curso. Eu vou fazer uma leitura breve do currículo resumido do Nelson, para que vocês tenham uma noção do palestrante que vocês vão ouvir. O Nelson se doutorou em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e teve o mestrado dele conosco, né, aqui na PUC. Eu tive, inclusive, a satisfação de fazer parte da banca desse mestrado, em Thomas Hobbes, no caso. Ele hoje é professor substituto de filosofia aqui no Instituto Federal do Espírito Santo e, quando em Angola, lecionou na Universidade Agostinho Neto, na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, na Universidade Metodista de Angola, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais e também na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas de Angola. Ele é advogado, quer dizer, além de pensador filosófico e político, né? Advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola. Ele é autor de um livro, enfim, bastante lido, chamado Transição pela Transação, uma análise da democratização em Angola, que foi publicado pela Apollo Books aqui do Rio de Janeiro. E tem vários capítulos de livro, por exemplo, conversando com Hobbes acerca da condição humana dos contratos, conversando com Rousseau acerca da origem da desigualdade entre os homens dos contratos, uma análise da percepção de jovens luandenses sobre o racismo em Angola, The Ombudsman of Angola, prefacia o livro Direito à Liberdade Religiosa no Estado Constitucional Angolano, Questão da Propriedade, em Thomas Hobbes, e, por último, Angola's 2017 Elections and the Start of a Post-dos Santos Era. Um livro, enfim, artigo assinado por ele e pelo professor Zefanias Matsimbi, né? Bom, quer dizer, tudo isso para dizer que quem vai nos falar sobre a África pós-colonial é uma pessoa, enfim, super qualificada e que, ao pé da letra, temos hoje um evento internacional. Muitas pessoas de Angola, de Luanda, enfim, de outras províncias, eu, enfim, dou as boas-vindas efusivamente a todas e a todos e deixo com o professor Nelson Domingos a palavra, apenas pedindo a vocês, aquelas e aqueles que desejarem fazer perguntas durante, que se sentirem, né, enfim, convidados a dirigir perguntas ao professor Nelson, que deve falar entre 30 e 40 minutos, que façam essas perguntas pelo chat. Eu vou estar maximamente atento para organizar, quer dizer, para respeitar a ordem dessas perguntas. E, enfim, entrego a palavra ao professor Nelson e desejo que nós tenhamos aí uma conversa inteligente, amena, enfim, profunda e necessária. Nelson, por favor. Muito obrigado, professor Edgar. Antes de tudo, muito boa noite a todos e a todas que se fazem presente neste momento. Meu agradecimento especial ao professor Edgar Lira
por propiciar este momento em que estaremos refletindo sobre esta relevante temática envolvendo o poder político no continente africano. Meu agradecimento extensivo à equipe da CCE da PUC-Rio e, mais uma vez, o meu agradecimento a todos e a todas que dispensaram algum tempo para podermos refletir um pouco sobre esta temática. Bem, passarei então a fazer a projeção daquilo que nós conversaremos ao longo dos próximos minutos. A nossa reflexão intitula-se Reflexões sobre o poder político na África pós-colonial. Para início de conversa, trago aqui uma singela reflexão extraída do livro de Kwame Nkrumah, Luta de Classes em África. E passo a citar, abro aspas. A África possui, assim, um núcleo central de burguesia pouco diferente do dos colonizadores, pelas posições privilegiadas que ocupa e que constitui uma minoria egoísta, interesseira, reacionária, entre vastas massas exploradas e oprimidas. Fecho aspas. Trata-se de um texto escrito há exatamente 51 anos, mas que continua manifestamente atual. A nossa conversa cingir-se-á basicamente em 3 pontos, em que faremos uma singela reflexão em torno do pós-colonial e os Estados africanos. A seguir, falaremos sobre o poder político na África pós-colonial e, como desdobramento, falaremos sobre a legitimidade e o poder político no pós-colonial africano. Bem, o termo pós-colonial, ele está envolto a um conjunto de debate epistemológico, daí a necessidade de situar em que contexto nós utilizaremos o termo pós-colonial. Nós utilizaremos este termo no contexto da descolonização, mas designando especificamente o momento posterior à ocupação e o controle direto. Isso não significa que os efeitos secundários do colonialismo não se perpetuem no tempo. Stuart Hall vai nos trazer a ideia de que as relações de poder, saber, são reconfiguradas em um movimento de desconstrução e reconstrução. Em outros termos, este movimento de desconstrução e reconstrução vai pressupor, por um lado, a descontinuidade de instituições que eram características do período colonial, do modus vivendi característico do período colonial, mas também a continuidade de certas instituições, a continuidade de certos aspectos do modus vivendi inerente ao colonialismo. Mas, ao mesmo tempo, há também uma ressignificação de outras práticas, ressignificação do próprio modus vivendi, ressignificação de instituições. É neste contexto que a gente vai entender os estados africanos descolonizados como resultante, por um lado, dessa descontinuidade, mas, ao mesmo tempo, desta continuidade e ressignificação. Descontinuidade em certas instituições, em certas práticas, descontinuidade no modus vivendi, mas também continuidade de certas práticas, instituições, em certos aspectos do modus vivendi. É nesse contexto que a gente vai analisar, o poder político como sendo parte deste processo de descontinuidade, continuidade e ressignificação. O poder político, enquanto manifestação da vontade soberana dos cidadãos, constitui o problema fundamental da África pós-colonial. Eu sei que é uma afirmação um tanto forte,
mas eu entendo que os males, os problemas que assolam o continente africano emergem em função do poder político, seja decorrente das lutas para o acesso ao poder político, seja no exercício irresponsável do próprio poder político. Em outros termos, quando há guerra resultante de resultados eleitorais, sejam eles fraudulentos ou então não aceites, estas guerras são consequência da luta pelo acesso ao poder político. O mau uso do poder político, que não observe, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, acaba gerando, de certa forma, insegurança alimentar, baixa expectativa de vida, elevada taxa de mortalidade, ou seja, o poder político, repito, enquanto manifestação da vontade soberana dos cidadãos, entendo que constitui o cerne dos problemas que assolam o continente africano. O professor Mwaila Tiembe, da Universidade de Nancy, afirma aqui, abro aspas, a ideia de poder político, enquanto bem comum, não se enraizou nas mentes dos líderes da humanidade. Em contrapartida, foi entendido como a força de um homem ou grupo que impõe a sua concepção de mundo ao conjunto da sociedade que governa. Prossegue o professor Tiembe. Por conseguinte, no Estado pós-colonial, o poder é individualizado, incorpora-se num homem que concentra na sua pessoa não apenas todos os instrumentos da potência, mas também todas as justificações da autoridade. Prossegue o professor. Compreende-se, então, por que motivo inúmeros chefes de estados africanos se consideram o pai da nação, em vez de proclamarem como Luís XIV, o Estado sou eu. Esta afirmação do professor Tiembe é bastante pertinente. Grande parte, ou um número considerável dos presidentes africanos não incorporou esta ideia do poder político enquanto bem comum. Ao contrário, personificaram a ideia de poder político. E a reboque traz-se a reflexão da ideia de pai da nação. Isto é tão forte no continente africano que um número considerável daqueles que lideraram as independências são considerados os pais da nação. Mas muitos deles exerceram mandatos que excederam para além dos 10 anos de mandato. Nisso a gente pode enumerar alguns deles, como, por exemplo, Sékou Touré, que ascendeu à presidência em 58 e saiu apenas em 84. Podemos citar o próprio Julius Nyerere, que ascendeu em 64, deixando o poder apenas em 85. Ou ainda podemos nos referir ao próprio Kenyatta, que ascendeu em 64, saiu apenas em 78. O próprio Kenneth Kaunda, a nossa homenagem, falecido ontem, presidente da Zâmbia, que também ascendeu em 64, tendo saído apenas em 91. E o próprio Kwame Nkrumah. Muitos desses considerados pais da nação ascenderam ao poder e alguns deles saíram apenas em função de rebelião militar. Isto explica bastante as próprias consequências que vão se desdobrar do fato da não incorporação da ideia de poder político enquanto um bem comum. Prosseguindo. O poder político, ele pode ser entendido como a manifestação da vontade soberana dos cidadãos de exercer influência e controle do Estado e de constituírem órgãos de governo para que, em seu nome, possam agir em conformidade com a lei, mas, sobretudo, com os valores necessários ao estabelecimento de uma sociedade justa e livre, que deva prosseguir ou perseguir a satisfação dos interesses da coletividade.
Este é um conceito instrumental que está a nortear a nossa reflexão em torno do que vem a ser o poder político. O poder político ele é constituído por alguns elementos, dos quais força ou coação, a influência e a autoridade. A força ou coação, ela vai se manifestar mediante a capacidade de negar ou então aceitar ou limitar a um certo cidadão bens ou então oportunidades, bem como a vida, a integridade física, a liberdade ou patrimônio, o trabalho, dentre outros bens. Da mesma forma, a influência, ela vai ser manifesta na capacidade de persuadir os outros a adotar ou então abandonar determinada conduta por meio de dados ou então de argumentos racionais ou de argumentos emocionais capazes de modificar ou então de reforçar as opiniões dos demais. E, por fim, a autoridade, que ela vai se manifestar quando as orientações de uma pessoa individual ou uma pessoa coletiva são atendidas resultado da reputação, sem a necessidade do recurso à força ou argumentos racionais ou emocionais. Já adiantando que o recurso à força é um daqueles muito presentes no contexto africano. A influência também se faz presente, sobretudo quando se faz referência ou comparação com o período colonial, como sendo o período de opressão, de libertação já no período pós-colonial, como sendo o momento mais adequado, ou seja, houve a libertação, logo há a necessidade de convencer os cidadãos de que o período pós-colonial é melhor que o período colonial. Recorre-se a argumentos nesse sentido, recorrem-se, por exemplo, a argumentos do período de guerra nos países africanos em que se experimentou a guerra. É muito comum ser encontrados argumentos que justificam que no período de guerra viveu-se pior do que se vive hoje em alguns países, mesmo quando os cidadãos vivam em situações manifestamente desumanas. E a autoridade. A autoridade ela vai se manifestar, sobretudo, recorrendo a este argumento que é muito comum nas comunidades africanas, a ideia do discurso do mais velho, o discurso de autoridade em função da idade, mas também se faz presente o recurso ao discurso do pai da nação, do presidente, do líder, daquele que criou, que lidera o próprio Estado. Afirmei há pouco tempo, e reafirmo, que no pós-colonial africano, a força ou coação tem sido mormente a opção privilegiada em detrimento da influência e da autoridade. Esta assertiva vem ser reforçada com os eventos de violências que vêm se verificando, sobretudo em período de pandemia, em que alguns estados africanos, para conterem a circulação dos cidadãos e a própria circulação do vírus, recorreram a mecanismos e medidas de extrema violência para manter os cidadãos em casa e assegurar o isolamento social. Mas, independentemente disto, esses eventos, muito antes da pandemia, já eram muito comuns em termos de violações ao que são chamados de direitos humanos. O professor Achille Mbembe faz uma análise deste recurso à força, deste recurso à violência nos seguintes termos, abro aspas. As sociedades pós-coloniais portam os estigmas da violência e da coerção exercidas pelos próprios negros aos seus irmãos. Ou seja, se antes a violência era exercida pelos colonialistas não negros, hoje a violência passa a ser exercida pelos próprios negros que ocupam cargos de poder. Prosseguindo. Para lá das calamidades naturais e na lógica do espírito do colonialismo, os poderes africanos estabeleceram instituições
saberes e práticas de ação que provocam a morte lenta ou brutal e o sofrimento que assola diariamente milhões de indivíduos. Ou seja, instituições que já estavam presentes, ou modos operantes que já estavam presentes no período colonial, algumas delas permanecem. Outras foram desconstruídas e outras experimentaram um processo de ressignificação, de reconstrução. Países inteiros vivem no medo, tanto nas cidades quanto nas aldeias. A submissão é organizada social e institucionalmente. Formas de governos inflexíveis e repressivas e um sistema de pensamento autoritário impediram a uma grande escala o aparecimento de potencialidades criativas, nas quais o recém-chamado desenvolvimento se poderia ter apoiado. Isso justifica, por que razão, muitos bons quadros, muitos bons profissionais isentam-se ou fogem, retiram-se do próprio continente. Isso explica por que razão muitos africanos preferem tentar a travessia mortal nos mares para a Europa, exatamente fugindo da violência e da miséria. E repito, a violência e a miséria, elas são resultantes do poder político, seja consequência das lutas para o acesso, seja consequência do seu exercício irresponsável. Prossigo. As práticas de terror incentivadas pelos partidos únicos, as milícias ditas populares, os diversos comitês de defesa das revoluções, as brigadas mistas móveis, a polícia política, a delação praticada em nome da sobrevivência, que esse é um aspecto que está muito presente, sobretudo hoje, com o emergir das chamadas milícias digitais, que são pagas, sobretudo, para vigiar os demais concidadãos, a fim de auferirem algum valor para a sua sobrevivência. A caça ao homem, empreendida pelos organismos ditos de segurança, sejam eles as polícias políticas, organismos paramilitares, etc., e o exercício da censura, condenaram milhares de pessoas ao exílio. Confinadas a clandestinidades, obrigadas a existir na sombra, perseguidas e acossadas, são vítimas da incoerência de um Estado que, no seu exercício da violência, reprime inclusivamente o protesto pacífico dos inocentes. Fecho aspas. Este trecho de Achille Mbembe espelha um pouco esse aspecto do recurso à força ou à coação, no sentido de assegurar o poder político em grande parte dos estados africanos. E isto é tão evidente quando a gente olha para algumas instituições que fazem análises dos direitos e liberdades fundamentais, como, por exemplo, a Freedom House. A gente vai verificar que de 54 estados analisados, a gente vai ter apenas 8 estados considerados livres. E 24 desses 54 são considerados não livres. E 22 são considerados parcialmente livres. Ou seja, de 54 estados analisados, apenas 8 estados são considerados livres em termos de direitos e liberdades fundamentais. Bem, o poder político, ele depende de um conjunto de recursos para a sua concretização. Sejam eles recursos econômicos, recursos de coação, ou então chamados recursos simbólicos. Os recursos econômicos, eles permitem recompensar ou penalizar os demais atores. Isto é muito comum no sentido de assegurar benefícios para aqueles que são a favor de regimes repressivos, mas, ao mesmo tempo, coartar
a possibilidade de acesso a um conjunto de bens àqueles que não são favoráveis ao próprio regime. Os recursos de coação possibilitam limitar ou anular a livre decisão dos demais atores. São utilizados, por exemplo, são aprovadas leis, ou então são criados mecanismos que impedem o cidadão de manifestar a sua o seu pleno exercício da liberdade, sejam coartando por meio da dificuldade de acesso à informação, seja coartando por meio do acesso ao ensino de qualidade, seja coartando por meio da dificuldade da criação de um partido político, de uma organização da sociedade civil. E os chamados recursos simbólicos, que vão proporcionar a capacidade de explicar a realidade social, atribuindo uma visão mais favorável aos próprios interesses. É nesse contexto que, em grande parte dos estados africanos, a imprensa é manifestamente controlada pelos partidos ou grupos que detêm o poder ou pelo próprio Estado. A imprensa pública, os meios de comunicação pública no continente africano são uma realidade, porque elas possibilitam o governo controlar a quantidade e a qualidade da informação a que o cidadão deve ter acesso. O mesmo ocorre em relação à cultura. Uma cultura um pouco mais crítica, a produção de uma cultura um pouco mais crítica, em alguns estados africanos, ela é manifestamente coartada. Em contrapartida, a produção de um tipo de cultura que enaltece o governo ou então que aliena o cidadão, entorpecendo o cidadão, este tipo de produção cultural tem espaço e, às vezes, tem financiamento do governo. Da mesma forma, instituições religiosas tendem a ser utilizadas no sentido de manipularem o cidadão a se tornarem favoráveis ao regime ou então a serem manifestamente alienados no sentido de colocarem-nos em uma condição incapazes de se rebelarem contra situações manifestas de opressão. E o direito, por meio da produção legislativa, de leis que impedem o cidadão do pleno exercício do gozo dos seus direitos. Já prestes a finalizar algumas dessas considerações, o professor Moahila Tiembe, ele vai nos dizer que a legitimidade ela é dotada de dupla identidade. A primeira é a qualidade de justo título, e a segunda é a qualidade do exercício do poder. Para o professor, a legitimidade não deve ser apenas adstrita à observância da legalidade, porquanto, em muitos casos, que é muito comum no continente africano, as leis instituídas no Estado pós-colonial não constituem atos da soberania popular. Até porque muitos dos processos eleitorais são processos questionáveis, consequentemente, formando-se uma maioria, produz-se a legislação favorável ao grupo que detém o poder político. Portanto, não se pode pensar apenas a legitimidade considerando a observância à legalidade. Ela deve, e sobretudo, estar para além da legalidade. Deve-se observar a legalidade, mas enquanto resultado da efetiva vontade geral. Deve-se observar, por outro lado, se o exercício do poder político se transforma na promoção da dignidade da pessoa humana. É nesse sentido que a legitimidade deve ser observada. Um outro aspecto que é relevante para a nossa reflexão é que o acesso ao poder político na África pós-colonial, ele está marcado por um conjunto de golpes de Estado,
sobretudo nas décadas de 70, 80 e 90. Não significa que na década de 60 não estiveram presentes, mas sobretudo nos anos 70, 80 e 90, os golpes de Estado eram muito comuns no continente africano. É bem verdade que nos últimos anos ainda temos acompanhado alguns, verificou-se no Mali e ainda em abril aconteceu golpe de Estado no Tchad, que vitimou o presidente da República, que estava há cerca de 30 anos na presidência do Tchad. Outro aspecto que caracterizou o acesso ao poder político, e ainda caracteriza o acesso ao poder político na África pós-colonial, é que os processos eleitorais serem duvidosos e os seus resultados também serem manifestamente duvidosos, para não dizer muitos deles fraudulentos. E um aspecto que tem sido característico nos últimos anos é exatamente a alteração das constituições como forma de assegurar a longevidade dos governantes, de certos governantes africanos no poder. Um exemplo disto é o próprio caso do Tchad, em que o falecido presidente, alterou a Constituição que lhe permitia ficar até 2033. O outro caso é o caso do Burundi, em que o presidente, também já falecido, Nkurunziza, alterou a Constituição que lhe permitia ficar até 2034. É evidente que ele não concorreu, pretendia provavelmente criar um sistema semelhante à da Rússia, em que haveria alternância com o candidato da sua preferência, que venceu as eleições. E o que eu chamo a atenção nesse aspecto é que, no contexto africano atual, os golpes de Estado tenderam a reduzir e, para assegurar o poder, a alteração da Constituição tem se constituído no artifício sofisticado para manter, enfim, a longevidade dos governantes na África pós-colonial. Ou seja, trata-se de uma tentativa de sobrepujar a legitimidade por meio de uma espécie de legalismo. Bem, à guisa de conclusão, eu trago aqui uma reflexão de um escritor moçambicano, Mia Couto, que é oportuno para pensarmos um pouco os tempos que vivem hoje e sobretudo, uma singela homenagem a Kenneth Kaunda, falecido ontem. O título do texto é Os 7 Sapatos Sujos. Abro aspas e inicio a leitura. No dia em que eu fiz 11 anos de idade, a 5 de julho de 1966, o presidente Kenneth Kaunda veio aos microfones da rádio de Lusaka para anunciar que um dos grandes pilares da felicidade do seu povo tinha sido construído. Não falava de nenhuma marca de arroz. Ela agradecia ao povo da Zâmbia pelo seu envolvimento na criação da primeira universidade no país. Uns meses antes, Kaunda tinha lançado um apelo para que cada zambiano contribuísse para construir a universidade. A resposta foi comovente. Dezenas de milhares de pessoas corresponderam ao apelo. Camponeses deram milhos, pescadores ofertaram pescados, funcionários deram dinheiro. Um país de gente analfabeta juntou-se para criar aquilo que imaginavam ser uma página nova na sua história. A mensagem dos camponeses na inauguração da universidade dizia: nós demos porque acreditamos que, fazendo isto, os nossos netos deixarão de passar fome. 40 anos depois, os netos dos camponeses zambianos continuam sofrendo de fome. Na realidade, os zambianos vivem hoje pior do que viviam naquela altura. Na década de 60, a Zâmbia beneficiava de um produto bruto nacional, ou nacional bruto, comparável aos de Singapura e da Malásia. Hoje, nem de perto, nem de longe se pode comparar o nosso vizinho
com aqueles 2 países da Ásia. Algumas nações africanas podem justificar a permanência da miséria porque sofreram guerras, mas a Zâmbia nunca teve guerra. Alguns países podem argumentar que não possuem recursos. Todavia, a Zâmbia é uma nação com poderosos recursos minerais. De quem é a culpa deste frustrar de expectativas? Quem falhou? Foi a universidade? Foi a sociedade? Foi o mundo inteiro que falhou? E por que razão Singapura e Malásia progrediram e a Zâmbia não? Falei da Zâmbia como um país africano ao acaso. Infelizmente, não faltariam outros exemplos. O nosso continente está repleto de casos idênticos, de marchas falhadas, esperanças frustradas. Generou-se entre nós a descrença na possibilidade de mudarmos os destinos do nosso continente. Vale a pena perguntarmos: o que está a acontecer? O que é preciso mudar de dentro e fora da África? Estas perguntas são sérias. Não podemos iludir as respostas, nem continuar a tirar poeira para ocultar responsabilidades. Não podemos aceitar que elas sejam apenas preocupação dos governos. Fecho aspas e o meu muito obrigado. Obrigado, Nelson. Você podia, então, descompartilhar a tela para a gente conversar um pouco, né, com as pessoas que dirigirem perguntas através do chat. Antes de eu começar a passar as perguntas, eu só queria te perguntar, algumas pessoas pediram, você vai disponibilizar esses slides? Parece que há muito interesse. Os slides que você usou hoje. Sim, posso disponibilizá-los sem problema algum. Tá, a gente vê então com o pessoal da CCE, enfim, como é que a gente faz isso, se deixa disponível lá no site, se pode mandar pela lista de e-mails que foi gerada e etc. Bom, a segunda questão, eu só queria registrar que há pessoas, enfim, de vários países, da Inglaterra, de Portugal, enfim, e, obviamente da África, sobretudo de Angola, e aqui do Brasil, de vários estados, na verdade, né? Amazonas, Sergipe, Santa Catarina, a professora Silvana Krause, da USP, amiga da Federal do Rio Grande do Sul, está presente, enfim. Enfim, então, vamos conversar. Eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão, os microfones estão fechados, eu pediria que as perguntas fossem feitas através do chat, né? Quer dizer, por escrito. Eu transcrevo e o professor Nelson responde. Eu vou começar fazendo minha, quer dizer, uma pergunta da Helena Matos, em que ela questiona, quer dizer, o referencial teórico, preferencialmente eurocêntrico, né, usado pelo professor Nelson. Por que eu faço minha pergunta? A minha própria estada na África, eu conheci pessoas incrivelmente bem formadas, né, que tiveram a oportunidade de fazer seus mestrados, seus doutorados em países, sobretudo da Europa, Inglaterra, Portugal, a França, Bélgica e etc. Pessoas que têm um domínio de outras línguas, quer dizer, além da língua natural do seu país, mas cujo referencial teórico é, sobretudo, aquilo que a gente chama de um referencial eurocêntrico, né? Existe uma expectativa muito grande, né, de num país como o Brasil e também em outros, de que a África consiga, quer dizer, sinalizar para o mundo, quer dizer, além de ter que resolver os seus próprios problemas, né, com algum tipo de alternativa, quer dizer, esse modelo antropocêntrico, né, que hoje muita gente, não sem razão, considera completamente exaurido, né? Então, eu gostaria de perguntar, professor Nelson, inicialmente, a partir da colocação da Helena, como é que você vê isso, né? Quer dizer, como é que você vê, quer dizer, além de todos os problemas que você elencou, quer dizer, a possibilidade, quer dizer, de alguma coisa
não sei se eu chamo de original, quer dizer, nos múltiplos sentidos que a palavra original pode ter, né? Que tipo de solução política, né? Que tipo de alternativa os pensadores africanos, enfim, poderiam sinalizar na direção que eu desenhei, né? Essa é a primeira pergunta, Nelson. Professor, se for o caso, podemos fazer um bloco de perguntas. Acho que seria mais profícuo no sentido de otimizarmos o tempo. Na verdade, nós não temos muitas, né? Nesse momento. Ok. A segunda pergunta eu posso juntar. A primeira é uma pergunta do Cássio Coutinho. Pergunta como é que você interpreta a atuação do Tribunal Penal Internacional contra os africanos. E ele pergunta justiça ou seletividade, né? Então, eu sugiro que você se ocupe dessas duas inicialmente. Tem uma terceira aqui, do Ângelo Imbiriba Fibra, que pergunta como os países africanos se relacionam / tratam dos cultos tradicionais. Enfim, vamos ficar com essas três inicialmente. Você tem que abrir o seu microfone, que está fechado. Primeiro, agradeço as perguntas que foram colocadas. Tomando como ponto de partida o fato de grande parte dos autores de referência hoje no continente africano terem estudado, seja na Sorbonne, em Nancy e em outras instituições de países europeus, grande parte da sua referência, de alguma forma, é eurocêntrica. No entanto, tem se produzido nos últimos tempos uma nova literatura que tem procurado, em certa medida, se desvencilhar desta perspectiva eurocêntrica, fazendo crítica, inclusive, a esta visão manifestamente eurocêntrica. É evidente que os autores que foram apresentados aqui não são autores europeus, são autores africanos. Todavia, o seu ponto de referência continua sendo, ou grande parte do ponto de referência de alguns desses autores, continua sendo a Europa, mas em termos dialógico. Se nós percebermos, por exemplo, o professor Mahila Tiembe, quando traz o conceito de poder político, ele estabelece um diálogo com o professor Norberto Bobbio. Isto é muito evidente. No entanto, ele não se detém ao conceito de Norberto Bobbio e vai para além daquilo que Norberto Bobbio apresenta, sobretudo olhando para a perspectiva africana. Quando se olha para um país do continente africano em que o grupo que chegou ao poder concebeu as leis a seu favor e age de acordo com aquelas leis, nesse sentido ele estaria de acordo com a legalidade. O agir destes governantes seria de acordo com a lei. Se nós olharmos para o conceito de legitimidade na perspectiva apenas da observância da legalidade, nós poderíamos cometer um equívoco, porque no contexto africano isto é problemático. Quando se olha apenas para a lei, muitas vezes esta lei é, na verdade, produzida por aquele que se tornou um tirano no exercício do poder político. Muitas vezes, esta lei é produzida por aquele que ascendeu ao poder de maneira ilegítima e ilegal. Então, a legitimidade não pode ser percebida apenas no sentido da observância da lei. Então, o professor, ele chama atenção a este aspecto para que a legitimidade
seja percebida, por um lado, na perspectiva da observância da lei, desde que esta lei seja resultante da vontade geral, desde que o acesso ao poder, de fato, reflita a vontade dos eleitores, desde que o exercício do poder político seja, de fato, a transformação e a consagração e a observância do desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. Percebam, vai para além da perspectiva de Bobbio. Eu chamo a atenção a esse aspecto porque há, na verdade, um diálogo com uma produção eurocêntrica, mas que não se retém a perspectiva eurocêntrica. A produção africana recente tem estabelecido este diálogo com o Ocidente, mas não se retém a reproduzir a perspectiva eurocêntrica. Há uma ruptura. Há um conjunto de autores que tem estabelecido esta ruptura. O próprio Achille Mbembe tem trabalhado neste sentido de estabelecer esta ruptura. E não apenas há um conjunto de outros autores africanos que têm trabalhado nessa perspectiva. E repito, os autores trazidos hoje são mormente africanos, ou então que se encontram numa situação diaspórica, ou descendentes, que de alguma forma têm esta influência do chamado Ocidente, mas ao mesmo tempo a sua produção estabelece este diálogo, mas olhando para uma perspectiva e analisando a própria realidade africana na sua produção científica. A outra questão colocada sobre o Tribunal Penal Internacional, se seria uma perspectiva seletiva, há coisa de 3 anos aproximadamente, houve um movimento de países africanos, inclusive onde o país sede da Comissão Africana de Direitos Humanos estava a promover a sua saída do Tribunal Penal Internacional. Eu entendo que, em certa medida, existe alguma seletividade, mas justifica-se pelos atos praticados por certos líderes africanos. Nós temos plena consciência que existem atos praticados por certos governantes, sobretudo norte-americanos, que poderiam ser objeto de análise e julgamento junto ao Tribunal Penal Internacional. Mas, no âmbito do direito, nós sabemos que é necessário que seja signatário do Tribunal Penal Internacional. E grande parte desses estados africanos são signatários. E, ao procurarem se retirar, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, seria um equívoco. Seria, por um lado, apresentar uma perspectiva de repúdio, entende-se, mas, por outro lado, seria também passar uma carta branca em reconhecimento de que, de fato, existem essas violações e que não pretendem que exista um polícia que os vigie. E esta é uma mensagem um tanto perigosa. Eu acredito que os estados africanos deveriam, pelo contrário, apresentar uma proposta alternativa, ao invés de entenderem apenas que o julgamento de alguns governantes africanos seja seletivo. Eu acredito que o mais prudente seria elaborarem uma proposta alternativa no sentido de que, em primeiro lugar, um compromisso entre os próprios governantes africanos, por meio da própria União Africana, de exigirem pressão sobre aqueles estados, sobre os seus pares, que exerçam violação dos direitos humanos nos seus estados. E, ao mesmo tempo, estabelecer um canal de diálogo e compromisso com o próprio Tribunal Penal Internacional. Em relação à questão dos cultos africanos, eu mencionei que o processo de descolonização, ele experimentou um processo de desconstrução, experimentou um processo de reconstrução. O que nós experimentamos
em um certo momento no continente africano, sobretudo nos países que adotaram a perspectiva marxista, houve uma tentativa, em um dado contexto da história, de repressão, sobretudo na década de 70, de certas práticas culticas. Contemporaneamente, o que existe é uma abertura em alguns estados, em relação à aceitação de certas práticas, sobretudo oriundas do Ocidente, apesar de estar em curso um processo de repelir, sobretudo, práticas ou cultos oriundos do Ocidente, mas, em relação aos cultos africanos propriamente ditos, essas práticas continuam existindo no continente africano, em certa medida, em alguns estados não são práticas oficializadas, em alguns estados africanos não são cultos oficializados, tende-se a valorizar muito mais práticas oriundas de religiões de matriz ocidental, mas propriamente a confissão, a religião cristã, sobretudo o catolicismo e o protestantismo, e nos últimos tempos há uma presença muito forte dos chamados movimentos pentecostais e, sobretudo, neopentecostais. Estão muito presentes atualmente no continente africano, e quando fazemos esta observação, nós vamos perceber que muitas das confissões de orientação pentecostal e neopentecostal têm uma perspectiva crítica aos cultos africanos. Logo, aquilo que seriam as práticas dos ancestrais, muitas vezes passam a ser práticas criticadas, sobretudo por influência destas perspectivas pentecostais e neopentecostais que estão em efervescência no continente africano. Apesar de algumas delas terem sofrido alguns reveses, por exemplo, na África do Sul e em Angola, a Igreja Universal tem sofrido alguns reveses muito fortes, mas o que não significa que elas não continuem a exercer a sua presença e a sua influência. É isto. Nelson, eu vou te passar, então, mais 3 perguntas que, de uma certa forma, dialogam com as anteriores e vai te permitir, eventualmente, completar, né, o que já foi dito, sobretudo em relação às primeiras perguntas, né? O Ernesto Maggiotto afirma que a busca de um referencial teórico africano era comum até os anos 80. E pergunta por que parou, né? Depois, o Ricardo de Menezes Meyer pergunta se é possível uma união de estados africanos capaz de criar alternativas políticas com força de se contrapor aos interesses de outros estados e blocos. E, por último, eu vou inserir nesse grupo a pergunta da professora Silvana. Avalio que o referencial etnocêntrico também limita a compreensão da política africana. O que do pensamento político ocidental não responde de forma suficiente à cultura política africana? Em plena crise da democracia representativa ocidental, o que pode ser algo diferenciado no sentido de alternativa, né? Então, eu grupo essas 3 e depois te endereço um último bloco, né, para que a gente possa, quer dizer, encerrar essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado pelas questões aqui colocadas. A primeira questão colocada pelo professor Ernesto em relação à razão de ter cessado essa questão do referencial teórico
ocidental, mais africano, e haver um pouco desta volta para a perspectiva muito mais eurocêntrica. Há um aspecto que nós não podemos descurar. Grande parte dos chamados pais do nacionalismo africano, formaram-se nas principais universidades europeias. E quando eu trago a reflexão em torno da desconstrução, reconstrução ou descontinuidade, continuidade, ressignificação, passa um pouco por essa perspectiva. O processo de construção do Estado, chamado Estado pós-colonial africano, em alguns deles houve uma tentativa, sobretudo após a independência dos Estados africanos na década de 70, sobretudo, de voltar-se para a sua matriz. Não só em termos de produção científica, mas também em termos de resgate do modus vivendi. Houve um contexto, sobretudo nas décadas de 70 e 80, de resgate das vestimentas africanas. Houve um contexto de resgate da forma de dialogar, resgatando, sobretudo, as línguas maternas. Há um aspecto muito presente neste contexto, que é a questão da valorização da questão da africanidade. Mas, ao mesmo tempo, houve um outro movimento no sentido de aproximação das práticas ocidentais. Isto é, aqueles que lideraram as independências são manifestamente de zona urbana, por um lado, de zona urbana, que deram continuidade em grande parte dos seus estados da valorização da língua do colonizador, tornando-se a língua oficial em grande parte dos estados africanos. E, por outro lado, há esse diálogo com a questão da academia, a necessidade de dialogar com a academia, a necessidade de poder ingressar na academia, nos espaços eurocêntricos, urge ler a literatura ocidental e dialogar com os autores ocidentais. Por um lado, em função da sua própria construção, da sua própria intelectualidade, mas também em função desta necessidade de entrar nesses espaços de diálogo. Todavia, há um resgate nos últimos anos, com o emergir de novos autores que têm procurado estabelecer um diálogo entre autores africanos, no sentido de valorizar esta produção que tem emergido nos últimos tempos no continente. O outro aspecto, outra questão que é colocada, é sobre a possibilidade de união dos Estados africanos para poder se fazer frente a esta perspectiva do Ocidente. Houve, na verdade, o surgimento da própria União Africana, ela visava essa mesma perspectiva de congregar os Estados africanos no sentido de serem fortalecidos. E à medida que estiverem fortalecidos, seja do ponto de vista político, social e econômico, poderiam, então, criar este fortalecimento. Houve, por exemplo, a tentativa de alguns presidentes africanos já falecidos, seja o caso do próprio Gaddafi, que pretendiam esta perspectiva, implementar esta perspectiva de congregar os Estados africanos e levar adiante um maior fortalecimento. Entretanto, olhando para o contexto africano na atualidade, apesar de existir a União Africana, apesar de existirem as comunidades regionais, as organizações regionais, elas têm pouca força. Por um lado,
tem um financiamento ou uma contribuição dos Estados-membros manifestamente baixa. Apenas a título de ilustração, a própria construção do espaço que é utilizado hoje como sede da União Africana é praticamente uma doação da China. Ou seja, a falta de poder, de autonomia para construir o próprio espaço de tomada de decisões, o fraco poder de intervenção em um Estado membro diante de um conjunto de observações, de inobservações dos direitos humanos, tem sido manifestamente fraco. Temos alguns parcos exemplos em que algumas dessas organizações regionais conseguiram intervir, dialogar e impedir, inclusive, um banho de sangue. Mas são exemplos manifestamente esporádicos. Provavelmente, o que esteja na base disto? Provavelmente esteja a questão da falta, por um lado, de legitimidade de muitos desses governantes. Por um lado, provavelmente esteja na base a falta de legitimidade de muitos desses governantes. Uma vez desprovidos de legitimidade, perdem autoridade moral de exigir, por exemplo, que um outro governante que não respeita a Constituição abandone o poder ou então observe a Constituição, se ele mesmo é desprovido de legitimidade para o efeito. Um outro aspecto é também o próprio compromisso promíscuo que existe entre certos governantes. Faz com que os impeçam de exercer pressão sobre aquele que estiver a violar o conjunto de direitos e liberdades no seu próprio Estado. São provavelmente alguns fatores, pensando aqui comigo. E a outra questão em relação à crise da democracia ocidental e a possibilidade de apresentação de uma via ou de vias alternativas, quando a gente pensa neste processo de desconstrução, reconstrução, a gente percebeu que o modelo de instituições que surgiram no Estado pós-colonial africano, em grande medida, é uma reprodução do modelo colonial. Em outros casos, é uma reprodução dos modelos vigentes, sobretudo no Ocidente, na contemporaneidade. Se olharmos, por exemplo, para os estados africanos lusófonos, grande parte deles adotou um modelo muito parecido àquele que vigorava no país que o colonizou. Por exemplo, muitos deles adotaram uma perspectiva de semipresidencialismo. Nos países lusófonos, grande parte deles adotou o semipresidencialismo numa fase inicial, como uma espécie de continuidade. Entretanto, houve um processo de reconstrução neste movimento. Alguns deles, ou grande parte deles, adotaram, por exemplo, a perspectiva marxista. Entretanto, há um processo de reconstrução, adotando-se, por exemplo, em alguns desses estados, a ideia de um partido único, e com os processos de redemocratização ou de abertura na chamada terceira onda de democratização deflagrada lá na década de 70 e se estende pela década de 90, e muitos dos estados africanos vão passando por esse processo de transição para a democracia na década de 90, o modelo que eles adotam de democratização é manifestamente o modelo ocidental. Mas, a despeito de adotarem o modelo ocidental, há uma ressignificação, uma reconstrução. Adota-se o modelo ocidental do ponto de vista formal, nas constituições, mas há uma mudança em certos aspectos. Uma mudança que vem, em alguns desses aspectos, possibilitar a continuidade ou poderio do grupo que estiver a exercer o poder político em certos estados africanos. Como pensar, então, em uma ou em algumas alternativas?
autores africanos que têm pensado na possibilidade de o resgate daquela perspectiva do Ubuntu. A perspectiva não de que um perde e o outro ganha, mas uma perspectiva segundo a qual todos são vencedores. Não é aquela perspectiva de que temos apenas um vencedor, que o ganhador leva tudo e o perdedor nada. É possível pensar numa perspectiva, de acordo com o Ubuntu, em que todos saiam vencedores. Há uma prática em alguns estados africanos, olhando para a perspectiva do poder político tradicional, que foi manifestamente subjugado em grande parte dos estados africanos, da construção de consenso no processo de tomada de decisões. A despeito da autoridade tradicional trazer a última palavra, mas essa última palavra, geralmente, ela nasce de uma construção dialogada, apenas trazendo aqui um exemplo característico do chamado jangos, que é muito presente no estado angolano. O jango ele é construído de uma forma circular. Isto é muito simbólico. Não tem um modelo retangular, nem um modelo quadrado, em que há nenhum modelo piramidal. Ele é um modelo circular, em que os participantes sentam-se neste círculo e, em conjunto, pensam as questões que precisam ser decididas para a comunidade. Perceba, por mais que a decisão venha a ser do próprio líder da comunidade, ela passa por uma construção de um consenso. São meios alternativos que podem ser pensados nesse momento da chamada crise da democracia representativa. Não sei se respondi às questões de forma adequada. Obrigado, Nelson. Eu vou, então, organizar um último bloco de questões para você. A gente já vê claramente, né, como o tema é complexo, sobretudo levando em consideração o fato de que a África é um continente com muitos países, com histórias diferentes, com problemas e, enfim, situações que talvez precisassem ser individualizadas. Me passa pela cabeça, inclusive, que independente do curso, não é, onde você certamente vai poder explicitar muitas dessas questões, que nós podíamos mais para diante pensar um evento de 3 dias, uma semana, né, em que nós convidássemos colegas para poder pensar essas questões de uma forma um pouquinho mais generosa e atenta, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou te passar as questões que estão aqui, pedindo já desculpas àqueles que formularam questões mais extensas. Enfim, eu vou fazer pequenos atalhos, e depois eu passo as questões na íntegra para o Nelson eventualmente respondê-los individualmente por e-mail, etc. Né? Bom, a primeira delas vem do Barnas, da Guiné-Bissau, que pergunta, ele diz que é estudante hoje aqui no Brasil, né, vindo da Guiné, e ele pergunta se todos os países africanos são independentes. Me parece que ele está me perguntando independente de fato, né? Porque em seguida ele afirma que nós estaríamos vivendo um neocolonialismo e, portanto, uma exploração do capital, coisas do gênero, né? Então, você seria formalmente independente, mas materialmente dependente, né? Depois a gente tem o Pedro Henrique perguntando que lições o Brasil hoje, né, sobretudo nesse momento atual complicado que nós estamos vivendo, poderia tirar sobre o poder político na África pós-colonial, na sua opinião. A Nancy retoma a questão dos interesses econômicos do capitalismo global, qual é a responsabilidade desses interesses na real instabilidade política, né, e na reprodução de sistemas tiranos na África. Depois a gente tem o Davi Lando, que parece que foi seu ex-aluno na Agostinho Neto, e o Davi parabeniza pela magnífica aula e te endereça 2 perguntas. A primeira, como é que se pode explicar a falta de participação dos cidadãos nacionais
de cada país africano nas decisões voltadas para o continente. E a segunda pergunta dele é se você considera o espírito das leis africanas uma barreira na adaptação dos valores democráticos ocidentais por parte das elites políticas africanas. Então, parece que ele inverte, né, o tipo de questionamento que vinha sendo feito. São muitas questões, enfim, eu vou correr o risco de ser exaustivo, mas vou grupá-las todas para que você possa responder aquilo que você considerar mais relevante, enfim, para que você fique à vontade. O Mamadou Cissé diz que seria relevante considerarmos que, da mesma forma que estamos rejeitando a aplicação dos conceitos criados pelas escolas europeias em África, os teóricos essencialmente africanistas, quer dizer, também podem ser usados de forma, se eu estou entendendo o resto da questão, de forma espúria, enfim, né? Então, ele termina perguntando, sem cair nos radicalismos, de dizer quem pode e quem não pode entrar nesse debate sobre questões africanas, né? O Gomes parabeniza o Mamadou Cissé pela questão. Depois a gente tem o Marcos retomando o mesmo problema, dizendo que a questão é paradoxal, né? E é uma longa pergunta que eu não tenho como lê-la toda aqui. E ele traz à tona, inclusive, essa possibilidade de eclosão de uma selvageria, né? Que se coaduna com uma subalternidade, né? Implantada por essa dominação arbitrária, que deixou resquícios, enfim, que não podem ser ignorados aí nessa reorganização a qual você se refere, né? Mais que lições os países que não vivenciaram essas práticas, os africanos de forma geral, devem extrair desses fenômenos políticos, né? Enfim, eu vou parar por aqui. Algumas pessoas já festejaram a minha ideia de organizar um evento posterior em que a gente convide mais pensadores africanos, inclusive não africanos, para poder pensar a África. Eu mesmo tenho o máximo interesse em poder ganhar uma visão um pouquinho mais detalhada e honesta, né, desse grande mosaico de problemas africanos. Acho que a gente tem muito a aprender com tudo isso. Mas, enfim, a gente está limitado pelo tempo. Eu deixo com o Nelson, quer dizer, a tarefa de fazer um embrulho, né, uma síntese, enfim, dar uma organizada nessas questões que eu desajeitadamente coloquei e finalizar o nosso debate de hoje. Por favor, Nelson. Obrigado pelas questões colocadas, são muitas, não sei se darei conta de respondê-las todas, mas farei algumas considerações. A primeira questão que é colocada sobre se os Estados africanos são de fato independentes ou não, vai nos remeter ao início da nossa reflexão, que é a própria ideia do conceito de pós-colonial, que ele se protela no tempo enquanto consequências, isto é, as consequências do pós-colonial, ou do colonialismo, na verdade, elas se protelam no tempo. O que significa que não é o fato de hoje não existir uma ocupação territorial direta nos estados africanos que as consequências do colonialismo tenham cessado. Se nós olharmos, por exemplo, para a Conferência de Berlim de 1884, 85, os efeitos da repartição ou da partilha arbitrária e artificial do continente, esses efeitos continuam presentes. Tanto que houve nesta partilha a junção, por exemplo, de grupos étnicos adversários,
ou então a separação de reinos em que estavam presentes grupos étnicos aliados. E isto, inclusive, tem gerado alguns embates ao longo dos anos, por conta dos efeitos desta repartição arbitrária praticada pelas autoridades coloniais. E quando a gente olha, por exemplo, as instituições, quando a gente olha, por exemplo, para determinadas práticas ou modus operandi em certos estados africanos, é uma reprodução de um modelo outrora em vigor. Nos países em que o colonialismo adotou, sobretudo, uma violência muito forte, os líderes que levaram adiante as independências, em grande medida, em alguns dos seus estados, implementaram também um terror semelhante àqueles dos quais eles foram vítimas. Da mesma forma, quando a gente olha para as constituições, para as instituições políticas, para o modus vivendi de grande parte dos estados africanos, ela é, em certa medida, uma continuidade, é lógico que algumas ressignificações, daquilo que experimentaram no período colonial, ou então daquilo que absorveram durante a sua formação no exterior. Mas, independentemente disto, há a dependência ainda econômica, que a gente não pode não observar isto. Grande parte dos estados africanos ainda depende economicamente do Ocidente, ou da Europa, sobretudo. Grande parte dos estados africanos continua sendo influenciado não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. A África consome, em grande medida, a cultura do Ocidente. Consome, sobretudo, a cultura oriunda do seu colonizador. E olhando, por exemplo, para o caso brasileiro, que é um caso atípico, o Brasil, de alguma forma, esteve envolvido no processo da colonização, sobretudo quando a corte se muda para o Brasil, é a partir do Brasil que o processo de colonização prossegue, mas, em termos de influência, hoje o Brasil continua tendo uma grande influência, mesmo sem ter sido o colonizador direto, como o foi Portugal propriamente dito, e aí o Brasil continua exercendo uma grande influência em muitos países africanos, sobretudo países lusófonos. A independência, a dependência, ela passa pelo aspecto econômico. Basta olharmos para os empréstimos e as altas dívidas contraídas por estados africanos, passa pela perspectiva cultural, mas também passa pela própria questão da produção da ciência. A produção da ciência, a parca produção da ciência no continente, continua, em certa medida, dependente daquilo que é produzido no Ocidente. Se olharmos, grande parte do que é ensinado nas instituições africanas, instituições de ensino, é conhecimento produzido no Ocidente. Daí a continuidade daquilo que é o pensamento do Ocidente nas nossas instituições de ensino e nas futuras gerações. Há necessidade, em grande medida, em muitos dos nossos estados africanos, de começarem a resgatar aquilo que é produção científica eminentemente africana, sobretudo dos chamados panafricanistas, mas nos depararíamos com um problema sério, que é exatamente a baixa produtividade científica do continente, por um lado. Mas, por outro lado, nos deparamos com outro problema, que muito do que se produz
é resultante de um diálogo com o próprio Ocidente. Mas isso também não significa que a África deva se isolar nesse processo de produção de conhecimento autóctone. O que eu quero chamar a atenção é que a independência, se olharmos nessa perspectiva, há independência em alguns aspectos, mas em grande medida, a dependência eurocêntrica permanece, não só eurocêntrica, mas também oriunda dos Estados Unidos ou da América do Sul, continua muito presente no continente africano. Agora, se olharmos a perspectiva de que se todos os estados são independentes, nós temos ainda alguns territórios no continente africano que não são reconhecidos enquanto estados independentes, se acaso a pergunta tenha ido por essa perspectiva. Agora, que lições, por exemplo, o Brasil pode tirar em relação ao exercício do poder político na África? Bem, se nós olharmos na perspectiva alternativa, como pensar a construção de uma democracia representativa num modelo muito mais inclusivo, num modelo dialogal, num modelo em que não seja exclusivista ou excludente. Se nós pensarmos nessa perspectiva, o Brasil pode aprender esta lição. Mas, ao mesmo tempo, nos aspectos que são reprováveis, o Brasil pode aprender a lição no sentido de não reproduzir estas práticas que são manifestamente danosas. O continente africano é um continente cuja população é manifestamente jovem e com potencial em termos de capacidade de produção científica, em termos de capacidade, em termos de mão de obra para poder reconstruir e construir o continente, e que são lições que pode-se aprender no sentido da não desvalorização, por exemplo, do ensino. A não desvalorização do ensino é uma das lições que, por exemplo, o Brasil pode extrair em relação ao exercício do poder político. Uma das lições que o Brasil pode aprender é, por exemplo, o não retrocesso ao voto em papel, que é característico no continente africano. Existem imagens que circulam de alguns processos eleitorais em que aparecem eleitores, ou pelo menos organizadores das eleições, em que o próprio organizador eleitoral preenche a ficha e coloca, preenchendo as urnas eleitorais por conta própria. O que a gente precisa, então, perceber é que há práticas manifestamente nefastas que destroem o continente africano, que não podem ser reproduzidas no Brasil. São algumas dessas lições que precisam ser aprendidas. Mas, ao mesmo tempo, há boas práticas no sentido de olhar, de voltar para aquelas origens de um modelo de Ubuntu, do modelo de decisão em que não é manifestamente hierarquizado, mas uma decisão que é construída, em que todos ganham. São algumas dessas lições que podem ser exercitadas em relação ao poder político. E a questão da falta de participação dos cidadãos nos países africanos. Este é um problema que vai nos remeter àquilo que eu chamei de violência pedagógica, por um lado. Porque a questão da violência pedagógica está muito presente na limitação do exercício dos direitos. À medida que o cidadão é ameaçado, é coartado, é utilizado, como eu mencionei anteriormente, o recurso à força para cercear o exercício do seu direito e da sua liberdade, recorrendo-se, sobretudo, à coerção, recorrendo-se, sobretudo, à coação, o que se verifica é exatamente o cerceamento e a inibição do cidadão participar nas ações do próprio Estado. Há estudos que apontam que quanto maior a abertura
de quem governa, quanto maior a abertura de quem governa, maior a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões. Quanto maior o nível de repressão por parte de quem governa, menor o nível de participação. Fazendo esta relação e trazendo todos os aspectos que eu apresentei até aqui, com a presença de manifesta força e violação de direitos fundamentais, consequentemente, o nível de participação tende a ser muito baixo. A fala do professor Achille Mbembe nos traz à tona exatamente esta reflexão. Existem milícias, tanto físicas quanto digitais, a fim de controlar os cidadãos. Existe a prática do controle econômico, colocando o cidadão em uma situação de tremenda desumanidade, para que, à medida que lhe for assegurado qualquer migalha, ele contenta-se e segue fielmente e de forma obediente às orientações de quem governa. O que limita em grande medida o exercício das liberdades, sobretudo da participação popular. Não sei se entendi bem essa questão em relação à legitimidade de quem pode ou não participar neste debate. Eu acredito que não é legitimidade apenas para quem é africano. Eu entendo que podem ser ou devem, na verdade, ser envolvidos no debate africanos e não africanos. Todos podem trazer o seu contributo. Agora, há aqui um aspecto muito particular, é de quem vive a experiência. É de quem vive a experiência. Enquanto observador à distância, a análise estrangeiro, a análise do fenômeno é diferente em relação a quem passa pela vivência de um processo de repressão. Quando eu chamo, por exemplo, a questão da violência pedagógica, ela vai se manifestar da seguinte forma. O pai passou por uma violência perpetrada por quem governa, e este pai vai se encarregar de orientar o filho a não envolver-se em política. Em Angola, por exemplo, há uma música muito comum que diz: "Che menino, não fale política". É a ideia de que falar de política é perigoso. A violência pedagógica aí se manifesta. Aí é difícil falar em participação quando há o cerceamento e há esta violência pedagógica incutida no sentido de o cidadão não poder falar de política em razão das consequências que lhe podem advir por se envolver ou por participar da política. Não é apenas legitimado quem é africano. Todos podemos discutir sobre essa temática e devemos discutir sobre essa temática, por isso estamos aqui. No entanto, a fala de um africano que experimentou ou experimenta as consequências de uma gestão danosa, de um poder político irresponsável, tem um valor diferenciado. Esse é um dos aspectos que a gente gostaria de frisar. Não sei se deixei de responder a alguma questão, mas acho que, de maneira geral, toquei nas questões que eu consegui perceber e pude dar, assim, algum esclarecimento, algum contributo, enfim. Nelson, eu te agradeço imensamente aí pela tua generosidade, quer dizer, pela tua atenção a cada uma das questões. Te desejo, em nome do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, um excelente curso. E vamos articular, né? Vamos ver. Eu acho que essa discussão ela tem tudo para ganhar musculatura, vamos dizer, como o pessoal hoje em dia tem dito, né? Vamos ver como é que a gente compõe isso interinstitucionalmente, internacionalmente, né?
conto contigo, tenho todo o interesse e fico à tua disposição, enfim, para o que eu puder ser útil, e agradeço imensamente aí a todos os presentes. Em Angola, eu acredito que já são quase meia-noite, agora, sei lá, 11 horas da noite, né? Enfim, e desejo um bom fim de semana para todos. Te passo a palavra para você se despedir, Nelson, e sejamos felizes dentro da medida do nosso possível, né? Professor Edgar, muito obrigado pela sua generosidade, por reservar este tempo para mediar esta conversa. Quero agradecer à equipe da CCE da PUC, que está nos auxiliando e ter possibilitado a realização deste evento, e um agradecimento especial para todos e para todas aquelas que nos acompanharam até aqui, que se inscreveram no curso, que fizeram perguntas. O meu muito obrigado. E desde já quero lançar o convite. No mês de julho, abriremos um curso com temas específicos sobre política africana, e quem tiver interessado, será uma honra contar com a presença de todos e de todas para podermos dialogar um pouco mais, para que este nosso momento de troca se estenda por mais alguns instantes. Mais uma vez, o meu muito obrigado e uma excelente continuação de noite para todos e para todas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, gente.